Capítulo 5. Trapaça que desafia o céu. Tradutor, Blue Spark. Zhao-Hai respirou fundo algumas vezes, acalmando-se antes de pegar a bengala. O aviso explicou: a ferramenta de liberação de pragas, nível 1, pode produzir insetos prejudiciais que comem plantações. Frequência de uso: 50 vezes dia. Pode ser trazida e usada fora do espaço. A ferramenta de liberação de ervas daninhas, nível 1, pode produzir ervas daninhas, combater colheitas agrícolas contra a nutrição. Frequência de uso: 50 vezes dia. Pode ser trazida e usada fora do espaço. Zhao-Hai sorriu, soltando as duas bengalas. Essas duas coisas eram boas, principalmente para pessoas suspeitas. Não havia mais nada na casa, e Zhao-Hai saiu da cabana de palha, indo até o celeiro. Ele sabia que definitivamente haveria mais coisas boas no celeiro, pelo menos ele não tinha encontrado os sacos de sementes prometidos aqui. Zhao-Hai logo chegou ao celeiro. Parecia extremamente comum, uma pequena cabana de palha, com uma pequena porta de madeira, e nada de especial encontrado. Zhao-Hai tocou a porta de madeira com a mão, ouvindo o som do aviso: celeiro, nível 1, pode armazenar mercadorias, tipo e quantidade limitados. Bens armazenados no interior são idênticos quando retirados, podem ser usados fora do espaço. Itens atuais: sementes de feno, 6 sacos. Zhao-Hai não pôde deixar de pensar: sementes de feno. Assim como o pensamento passado, na frente dele apareceram 6 pequenos sacos, marcados sementes de feno. Zhao-Hai parecia distraído, depois exultou. Ele ainda estava se perguntando como usar o celeiro, ele não esperava que só precisasse de um pensamento. Isso realmente era bom demais. Zhao-Hai empurrou a porta do celeiro, mas descobriu que não abriria. O celeiro parecia ser como um adereço, basicamente sem qualquer utilidade. Zhao-Hai sorriu levemente, depois se virou e caminhou de volta para a cabana de palha, sentando-se na cama de feno, calmamente organizando suas descobertas. Neste momento, ele tinha um espaço como este. Em primeiro lugar era que a terra podia ser cultivada, depois água para beber, e ele poderia melhorar enormemente o tempo de maturação da colheita, 10 vezes, e com a água, isso era outro 10 vezes. Céus, com este lugar, ele não precisava se preocupar em passar fome. Essa cesta poderia ser usada, a pá também, o balde, pesticidas, ferramenta de liberação de pragas, ferramenta de liberação de ervas daninhas. Tudo isso era bom, e eles podiam ser levados para fora. O principal era o celeiro. Tendo o celeiro era equivalente a ter um enorme armazenamento interespacial. Era disso que ele estava mais feliz. Das memórias de Ada, este mundo tinha muitas ferramentas de armazenamento. Um mago de tipo espacial poderia produzir um, mas os magos de tipo espacial eram raros. Mesmo que houvesse muitas ferramentas de armazenamento no continente, eles estavam todos nas mãos daqueles nobres, muito raramente os plebeus os teriam. Essas ferramentas de armazenamento não podiam ser comparadas ao celeiro. Essas ferramentas eram todas muito pequenas, mesmo as maiores teriam não mais do que algumas centenas de metros cúbicos, e essas já eram consideradas ferramentas divinas. Algo tão grande quanto seu celeiro era basicamente inexistente. O mais importante ainda era que as ferramentas de armazenamento no continente Ak não tinham como armazenar coisas vivas, mas o celeiro espacial poderia, e ele poderia estocar tipos ilimitados. Além desses acessórios, ele também tinha 6 sacos de sementes de feno e 500 moedas de ouro. Embora o ouro atualmente não pudesse ser trazido para fora, mas eles poderiam ser usados para fazer compras na loja espacial, isso era o suficiente. Depois de ler a introdução do espaço, Zhao-Hai já sabia que este lugar seguia o jogo que ele jogou antes, e as configurações básicas eram mais ou menos as mesmas. Depois que seu nível subisse, ele poderia abrir pastos e fazer muito mais coisas. O mais importante agora era que ele tinha 10 campos e uma primavera interminável. Com essas duas coisas, ele poderia pensar em maneiras de melhorar o solo negro de seu território, mas antes de tudo ele tinha que plantar esses 10 campos. Pensando nisso, Zhao-Hai não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele era um nerd antes, mas ele nasceu na cidade e basicamente nunca cultivou, a ponto de não ver a diferença entre milho, soja, gergelim, cevada e arroz. Fazê-lo de repente cultivar agora, ele realmente não sabia como começar. Zhao-Hai devolveu os sacos de sementes de feno ao celeiro.
Ele entendia claramente que a semente do pasto não servia para ele agora, mas seria se ele abrisse as pastagens mais tarde. O que ele precisava agora era comida, ou sementes de safra. Abrindo a interface da loja, havia imagens de algumas plantas no topo, abaixo do qual foram escritas e quanto dinheiro necessário para comprá-las, assim como a interface do jogo. Zhao Hai olhou para a interface, achando que realmente era como o jogo, as configurações eram tudo a mesma coisa. Agora ele era apenas de nível 1, e as sementes que ele podia cultivar eram apenas feno, rabanete, cenoura e repolho chinês, o resto ele ainda não podia plantar. Zhao Hai tentou cutucar uma semente de segundo nível, e a interface imediatamente deu uma mensagem de nível insuficiente. Zhao Hai também entendeu que este lugar realmente era o mesmo que o jogo. Somente estes 4 tipos de sementes poderiam ser plantados, e Zhao Hai heroicamente não hesitou em escolher sementes de rabanete. Cada saco de sementes de rabanete custavam 150 moedas de ouro, cada saco de semente semeariam em 10 campos. 10 campos podiam produzir cerca de 80.000 catis de rabanetes, que renderiam 500 moedas de ouro se fossem vendidos na loja. À luz do poder de compra neste mundo, 500 moedas de ouro eram cerca de 50.000 yuans na Terra. Em outras palavras, uma moeda de ouro era igual a 100 yuans, uma moeda de prata era 10 yuans e uma moeda de cobre era igual a 0,1 yuans. Calculando assim, o crescente rabanete era bastante lucrativo, mas ainda faltava um pouco em comparação com o bok choy e as cenouras. Mas a razão pela qual Zhao Hai escolheu rabanete não foi por causa de quanto dinheiro poderia ganhar, mas por causa da experiência. Quando jogava Farm Game antes, Zhao Hai já havia calculado muito conscientemente todas as coisas relacionadas à agricultura, desde transformar o solo, plantar e colher, e o que dava mais experiência era, inesperadamente, o rabanete mais comum. O mais importante agora era primeiramente elevar seu nível, assim ele poderia cultivar ainda mais terra. De modo geral, plantar rabanetes também dava muito ouro, portanto, nas circunstâncias atuais, o crescimento de rabanete era mais adequado. Zhao Hai era um nerd, e nerds não gostavam de sair. É por isso que, quando inevitavelmente ele tinha que sair, ele primeiro calculava o que ele faria hoje, e como fazê-lo no menor tempo possível, ou o que ele tinha que fazer vários dias depois e se ele pudesse fazer isso ao mesmo tempo, então ele não teria que sair novamente por alguns dias. Enquanto isso acontecia, naturalmente fomentava uma espécie de natureza calculista. Ao fazer qualquer coisa, ele calcularia corretamente, depois encontraria o método de implementação que mais lhe convinha. Desta vez foi o mesmo. Ele havia calculado por um longo tempo, e finalmente ele escolheu rabanetes, porque rabanete deu a melhor experiência. Em comparação com isso, a perda de algum ouro, basicamente, contou para nada. Zhao Hai imediatamente comprou uma bolsa de sementes de rabanete. As sementes não apareceram na frente dele e foram colocadas no celeiro. Mas com um pensamento, uma pequena bolsa apareceu imediatamente na frente dele. Esta bolsa não era grande, e também parecia bastante plana, como se nada estivesse dentro. Mas assim que a mão de Zhao Hai tocou a bolsa, imediatamente houve uma pergunta: semente de rabanete, uma bolsa, pode ser plantada, pode ser trazida para fora, pode plantar até 10 campos. Zhao Hai soltou um suspiro. Felizmente, essa bolsa de sementes poderia plantar esses 10 campos, caso contrário ele não teria dinheiro para comprar sementes. Mas este sistema realmente poderia ser desavergonhado, dando apenas 6 campos de valor, mas forçando você a valer por 10 campos, verdadeiramente insidioso. Fechando a interface da loja, Zhao Hai pegou o saco de sementes e deixou a cabana de palha. Mas ao ver esses 10 campos, ele ficou estupefato. Ele havia comprado a semente, mas como os plantou? Um nerd como ele cultivando, ele nem sabia como plantar rabanetes, isso realmente era terrível. Pensando nisso, Zhao Hai não pôde deixar de pensar em devolver o saco de sementes para o celeiro, quando de repente ele olhou para o saco de sementes em sua mão, um jeito ousado de pensar germinando em sua mente. Tudo nesse espaço parecia girar em torno dele. Mesmo precisando de dinheiro para comprar sementes, os fundos iniciais foram fornecidos, como se ele estivesse realmente jogando um jogo. Se é assim, então deveria haver realmente uma necessidade para ele fazer as coisas ele mesmo. Pensando nisso, Zhao Hai pensou imediatamente em plantar os rabanetes. Ele acabará de pensar,
quando o saco de sementes em sua mão voou, imediatamente seguido pela pá no chão também em movimento. A pá fez pequenos buracos no chão, e o saco de sementes jogou fora uma semente para cair dentro, depois do qual o balde voou imediatamente e derramou água no buraco, seguido pela pá cobrindo o pequeno buraco, depois cavando um novo buraco, derramando sementes, regando, enterrando, como se várias pessoas estivessem trabalhando com uma clara divisão de trabalho e uma cooperação tácita, lidando com todo o trabalho em conjunto sem qualquer necessidade de Zhao levantar a mão. Zhao assistiu à cena e não pôde deixar de rir alto. Este espaço realmente era muito bom, ele sentia como se ele fosse o deus deste lugar, e enquanto ele pensasse, as coisas no espaço se moveriam de acordo com seus desejos. Isso realmente era bom demais. Vendo que ainda levaria algum tempo para semear o campo, Zhao também temia que Grin descobrisse que ele estava desaparecido e se preocupasse, e pensou em deixar o espaço. Com um pensamento, ele voltou para o seu quarto no castelo da Montanha de Ferro. Olhando para o céu fora da janela, inesperadamente não havia mudado muito. Além disso, não parecia que alguém tivesse entrado na sala. Isso deixou Zhao ainda mais convencido de que o tempo que ele havia permanecido no espaço definitivamente não tinha sido longo, e mesmo que ele tivesse ficado lá por mais tempo, o tempo naquele espaço definitivamente fluiria de maneira diferente do que fora. Zhao estava tão feliz que queria gritar. Com tal trapaça que desafia o céu, ele poderia pelo menos assumir um cargo como um pequeno senhorio livre e desenfreado neste mundo. Por mais que ele pudesse ajudar Ada com a vingança e tais coisas, primeiro certificar-se de que ele tinha uma vida confortável era razoável. Zhao teve que admitir que ele não era uma pessoa muito ambiciosa, ele tinha o coração de um pequeno camponês. Enquanto ele estava bem, revivendo a família Buda, vingando a família Buda, vingando Ada e tudo mais, essas eram todas as coisas que ele pensava em empolgação. Pensando sobre o poder daqueles grandes nobres, Zhao sentiu uma explosão de medo. A sobrevivência da majestosa família Buda dependia de uma palavra, e extinguir algo como um pequeno Zhao era apenas uma questão de acenar com a mão para eles. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.